Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Data Science e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo para quem está querendo iniciar na área de dados. O que eu faria se eu começasse hoje? Então vamos direto ao ponto. Aqui eu separei um período de um ano, que eu acredito que é mais que o necessário para você aprender, e essa linha do tempo eu vou passar sobre os conteúdos que eu me dedicaria em cada um desses meses. E no final vou fazer algumas observações e sugestões para você. Então fique até o fim para que você possa ouvir todo esse conteúdo e essas dicas práticas. Então, existem vários conteúdos que nós precisaremos aprender na área de dados. O primeiro dele seria o SQL, que é uma linguagem de consulta de banco de dados que muito provavelmente você vai precisar. E é muito requisitado em vagas de dados e de ciências de dados como um todo. Então, você saber SQL e saber se comunicar é importante. Como SQL é um conteúdo que eu acredito que você demore menos tempo para dominar esse conteúdo, eu diria que você, além de estudar SQL, você também pode treinar comunicação e apresentações. Como é que prepara uma apresentação, gravar a si mesmo, observar se sua dicção está boa, se você consegue apresentar um projeto, qualquer projeto. E no final você vai apresentar, claro que um projeto de dados quando terminar todos os meses. Porém, por enquanto, eu acredito que você aprender sobre comunicação como um todo, já começar a estudar isso é importante. Então, e todos os meses que eu for passar em conteúdos, sempre eu coloco projeto, porque projeto você já vai alimentando o seu portfólio e você também já vai praticando na vida real. Você pega um problema de SQL de alguma vaga ou de alguma empresa e tenta responder aquela questão. Isso é uma forma de você praticar e de você também salvar esse conteúdo em algum lugar. Além disso, você também, no segundo mês, depois de aprender sobre SQL, comunicação, colocar isso em prática, eu diria que você precisa ir para a estatística básica aplicada, mais a prática. Então, o que é que você vai fazer? Você vai estudar estatística, mas você não vai se aprofundar para se tornar um especialista em estatística, até porque tem pessoas que estudam 4 anos de estatística e mesmo assim, em uma faculdade não aprende tudo. Tudo vai depender da profundidade que você deseja. Eu acredito que você pegar estatística descritiva e um pouquinho de estatística inferencial já seria o suficiente e você coloca esse conteúdo em prática, ou seja, você não precisa fazer o cálculo na mão. Você não precisa saber tudo exatamente na mão, você precisa entender a lógica, praticar aquilo usando programas, usando algum material que você tem aí e treinar isso e criar projetos na prática com estatística básica aplicada. Então, sempre voltado muito para aplicação, não aquela coisa de você fazer todas as fórmulas, de você integrar, de você fazer um monte de coisa difícil de matemática. Aqui é o mínimo de matemática possível, porque os programas já fazem isso para você, já abstraem isso, mas você precisa entender a lógica e aplicar o básico da área. Então, você pratica também esse conteúdo, porque não adianta nada saber estatística se você não praticou. Praticou, você pode usar um programa, você pode tentar fazer de forma mais básica um conteúdo como a média, a mediana, fazer um exercício simples para entender como é que funciona, você refletir a respeito e pensar a respeito. No terceiro mês eu estudaria Python e projetos. Então, Python é um conteúdo muito relevante, é a linguagem de programação que é mais usada em ciência de dados hoje, embora eu goste muito de R. Python é o que é mais pedido no mercado e você também pode estudar R posteriormente, se você quiser. Mas se você é um desenvolvedor que está querendo migrar para a área de ciência de dados, a programação e a lógica de programação não é difícil. Então, eu atacaria tanto R quanto Python para estar apto para todas as vagas. Mas se você é um iniciante que nunca teve contato com programação, eu diria que é melhor escolher uma linguagem, focar no início e depois você aprende a outra. Depois que você aprende uma linguagem por completo, qualquer outra que vier fica mais fácil aprender. Então, estuda Python, faz um projeto de Python, faz exercício de Python aplicado a dados, aprende também Python voltado para a ciência de dados, além de estudar o Python, lógica de programação, loop, função e todo o resto, você também faz uma parte que é voltada para a área de dados, usar o Pandas, usar o NumPy, usar o Matplotlib, entre outros. No quarto mês, eu focaria em Machine Learning aplicada à prática. Então, assim como estatística, você não precisa estudar Machine Learning por 3 anos. Tudo vai depender do grau de profundidade que você vai dar a isso.
Então, eu estudaria Machine Learning de forma bem básica, estudaria os principais algoritmos que nós temos, estudaria a lógica do que é um projeto de Machine Learning, enquanto na estatística básica você tenta ajustar um modelo ali para inferir algo, para verificar o grau de relação entre variáveis. No modelo de Machine Learning, você quer prever isso para novos dados. Então, é você ligar esse conteúdo de estatística a Machine Learning e começar a estudar de maneira básica. Você não precisa reconstruir os algoritmos do zero. Você precisa entender cada um dos principais algoritmos de classificação ou de regressão. Eu nem diria que você precisa pegar o por reforço, que é uma área muito específica. Então, classificação, regressão e não supervisionado. Machine Learning supervisionado, não supervisionado, os principais algoritmos, como você constrói isso na prática utilizando Python. Por isso que eu coloquei aqui o Python antes do Machine Learning. E, além disso, as principais métricas de avaliação. E pensar sempre como produtizar isso. Então, você vai elaborar um modelo, saber como o modelo de Machine Learning é construído, entender a lógica dos modelos, saber qual algoritmo escolher, comparar algoritmos, fazer a seleção de um algoritmo que é melhor, tem o melhor desempenho com base em métricas e fazer sugestões para isso. Nesse projeto aqui, para o portfólio, ele é muito importante. Então, você já pode fazer um projeto muito bem escrito depois que você aprende com todos os detalhes do modelo de Machine Learning, como você construiu, detalhando, mostrando os resultados e com storytelling e com explicação muito boa. O Power BI eu botaria no 5º mês. Agora que você sabe estatística, sabe um pouquinho de Python, como é que eu construo visuais importantes e como é que eu consigo construir dashboards que eu posso mostrar. Então, eu desenvolveria o conteúdo de Power BI. Muitas vagas pedem Power BI, depende muito da vaga, conforme eu falei em um vídeo que eu tenho aqui anteriormente. Então, eu estudaria Power BI, faria vários visuais, aprenderia a linguagem DAX. Não me aprofundaria tanto, mas eu saberia construir um bom dashboard e criaria um projeto de Power BI, deixar deployado e compartilhado de forma pública. No 6º mês, eu colocaria aqui, aprenderia um pouquinho de Deep Learning. Deep Learning você tem a parte de redes neurais, tem a parte de visão computacional e a parte de processamento de linguagem natural, que são as principais abordagens que nós temos. Esse é um conteúdo mais denso, Deep Learning, pelo menos para mim, eu demorei um pouco para absorver tudo, mas em um mês aí você pode aprender os conteúdos, não tenta reconstruir, pelo menos inicialmente agora, uma rede neural do zero, como alguns cursos fazem, para você aprender mais para frente, se aprofundar mais, você faz isso, mas inicialmente eu não faria isso, eu pegaria a lógica, tentaria entender, construiria uma rede neural utilizando Python também, criaria projetos utilizando algumas ferramentas de Deep Learning, desenvolveria bem essa parte de construção de redes neurais para aprendizado supervisionado, depois iria para a parte de visão computacional em NLP, e isso aqui talvez demorasse até 2 meses, mas eu coloquei um mês porque é melhor você aprender superficialmente tudo isso, depois ir se aprofundando conforme a necessidade, do que você perder muito tempo nisso e no final, na vaga que você vai entrar, você não precisar disso. No 7º mês, eu diria que você precisa saber sobre IA e projeto. IA, eu falo aqui você aprender desde modelos Transformers, que aí é você aprender a utilizar, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, saber o que é uma LLM, saber os principais modelos do mercado, saber a diferença entre elas, saber fazer um prompt. Então, você saber isso muito bem estruturado, mas não só isso. Eu ainda, com base nas tendências que eu vejo no mercado, eu ainda aprenderia a biblioteca Transformers do Hugging Face e LangChain, que é para você construir modelos aplicados a LLMs. Também aprenderia a chamar uma API, como Gemini ou do ChatGPT, da OpenAI. Do modelo GPT não precisa ser o mais novo, mas eu chamaria uma API e começaria a construir projetos utilizando IA. Então, projetos de IA como um todo, você tem projetos de OCR, que é processamento de PDFs. Eu diria que você também poderia construir uma aplicação chamando a API ou chamando um LLM para fazer chatbot, é muito comum. Você também utilizar conceitos como RAG e muitos outros. Então, aqui também um mês não daria, mas eu diria que para você pegar essa parte superficial, eu focaria nisso inicialmente. Então, sempre voltado a projeto. Faça um projeto de IA, mostre. Assim, se você quiser trabalhar com IA, vai ser o mais importante para você. Mas isso aqui vai ser a base de tudo, porque você tendo os fundamentos de IA, qualquer vaga hoje ela pede IA.
mas não IA aplicado para você desenvolver um projeto de IA. IA no sentido de você saber as tendências de IA, saber aplicar IA no seu projeto para otimizar, para melhorar a velocidade que você tem com o seu projeto e você também otimizar seu tempo. Então, saber IA no dia a dia vai te ajudar em todas as vagas que você vai tentar entrar, mas existem vagas que são mais para você se tornar um desenvolvedor de IA, aí você precisaria estudar mais. Mas isso aqui vai ser um fundamento importante para qualquer vaga que você vai entrar. E eu focaria em um mês só, que seria o 9º mês, só para portfólios gerais. Então, eu criaria, agora que eu tenho todo esse conteúdo, criaria um projeto de exploração de dados, como geral, Exploratory Data Analysis, faria análise de dados, fazendo testes específicos, desenvolveria modelos de Machine Learning, modelos de Deep Learning e desenvolveria projetos de IA. Agora, com a maturidade mais avançada, voltaria aos projetos que eu já fiz, tentaria ver se faz sentido ou não esses projetos e tentaria montar um portfólio bem legal que pudesse aparecer no LinkedIn e aparecer em outros locais, como um site que você pode criar, entre outros. E aí você deve estar me perguntando, Emerson, eu devo aplicar só quando eu tiver com os portfólios prontos, depois do 9º mês? A verdade, não. Meu conselho para você seria quando você estiver no 5º mês, quando você estiver já aprendendo Power BI, você já comece a aplicar para as vagas do LinkedIn e já prepare seu currículo no LinkedIn, seu currículo em versão de documento, aprender a fazer um currículo e comece a aplicar para vagas. Você já vai estar preparado com 4 meses de estudo de ciência de dados? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você vai, talvez, não ser chamado para algumas entrevistas e se for chamado, não deve passar das primeiras fases. Porém, isso é muito importante porque, mesmo que você não passe, as pessoas elas começam a aplicar para vagas de dados quando elas já terminaram de estudar. E elas percebem que mesmo quando elas já estão preparadas, elas não conseguem passar na vaga, porque ela não teve a experiência necessária com vagas, ela não se especializou em uma área específica. Então, o que acontece? Durante esse processo de você aplicar para vagas a partir do 5º mês, você já vai começar a aprender, você vai ganhar experiência aplicando para vagas. E você também vai começar a olhar para o mercado já sabendo o que as vagas estão pedindo, locais que você gostaria de trabalhar. Você pode se especializar em uma vaga, um conteúdo específico para mais para frente você estar preparado para aquela vaga. Então você vai começar a ver os tipos de empresa que tem no mercado, você vai ver os tipos de vagas que tem e tudo isso vai ser importante para que quando você terminar seus estudos, e esses estudos talvez nunca terminem, porque nós sempre estamos estudando, mas quando você terminar essa parte do estudo, você já vai ter falhado muito. Isso até é um conceito que tem na área de desenvolvimento e até de startups, que é fail fast, ou seja, fale rápido. Fale rápido para que você possa aprender logo com o processo e você se aprimore logo para você não ficar só na imaginação, sem saber como funciona e quando chegar na prática ver que não estava preparado o suficiente. Então minha recomendação para você é comece a aplicar a vagas a partir do 5º mês, melhore seu currículo e vá aplicando. Se você entrar, não tenha medo de entrar, aí você vai aprender o necessário para aquela vaga, você vai dar um intensivão, esquece as outras coisas que estão aí, você foca naquilo que você vai desempenhar no seu dia a dia e melhora durante as horas extras, que com certeza você vai conseguir acompanhar e vai conseguir desenvolver naquela vaga. Não tenha medo de entrar. Mas se você não conseguir entrar logo de primeira, todo esse processo ele já vai te preparando. Até nos seus estudos você vai ter mais motivação para estudar os conteúdos posteriores e você vai saber aquilo que você precisa para entrar nas vagas. Então você já vai se sentir parte do mercado, das avaliações, das tendências. E aí na hora de você estudar, você já vai ter um foco melhor, vai saber o que as vagas pedem. Então faça isso desde cedo. A partir do 5º mês, isso vai até motivar você a continuar estudando. Sobre a rotina e horas, eu diria que depende muito de quanto tempo você tem livre, não dá para aplicar para todo mundo. O mínimo seria 2 horas por dia, 10 horas na semana. Talvez se você conseguir fazer umas 12 horas, já seria interessante na semana. Mas eu acredito que estudando bem focado, não enrolando, você está indo bem. Mas se você tiver sem trabalhar, foca 100% nisso que você vai acelerar muito o processo. E a rotina vai depender muito da pessoa. Eu teria que atender cada um de vocês para entender exatamente como é a rotina de cada um. Mas tem uma rotina clara. Separe um momento do dia para estudar para isso, para que seu corpo ele vai se adaptando a esse processo de estudo. E ainda tem outras ferramentas que o mercado pede que eu não diria para colocar e que eu não coloquei aqui porque vai ser muito relativo. A maior parte das empresas
pequenas e médias, elas não usam cloud. Muitas empresas grandes, maior parte usam, mas se você que está iniciando, você não vai precisar disso. Mas se você entrar na vaga, você vai estudando isso também. Mas eu não diria que é um grande requisito, porque as empresas menores e médias, elas não usam muito isso. Eu acho que seria só um processo a mais para você estudar, por isso que eu não coloquei. A mesma coisa, Excel. Excel são algumas vagas que pedem. Algumas vagas você não vai usar Excel para nada, mas se você quiser estudar Excel, Google Sheets, pode ser importante. Outra coisa também, o GitHub e Git, é versionamento de código. Se você for trabalhar como desenvolvedor de IA ou como uma parte mais de projetos, você vai precisar. Mas muitas vagas e vagas que eu trabalhei no meu dia a dia, em o meu emprego passado, eu não precisei utilizar o GitHub muito não. Então assim, depende muito da vaga. Então são conteúdos assim que são acessórios. Depende de qual vaga você vai aplicar. E algumas vagas vão pedir cloud, outras não vão pedir. Algumas vão pedir GitHub, outras não vão pedir. Então eu preferi não colocar esses conteúdos, mas é importante que vocês saibam que existem. E esse resto dos meses, Emerson, se eu não conseguir entrar na vaga, você vai ter descoberto o que você gosta mais. Então a ideia é que agora que você descobriu o que você gosta mais disso, se especialize nisso, de olho na vaga que você gostou e que você quer se especializar naquele conteúdo. Então, se for IA, foque em estudar IA agora, nesses últimos meses, de acordo também com os requisitos da vaga, quais ferramentas a vaga pede. Você vai estudar, sei lá, Scikit-Learn, TensorFlow, LangChain, então você vai estudar focado nisso. A NLP, foca nisso. Se sua vaga que você tanto deseja e você gostou mais da área de Power BI, foca em estudar Power BI, criar projeto de Power BI, SQL, entre outros. Então, nesse tempo final, esse plano ele vai ser muito mais particular seu, de acordo com as vagas que você estudou e que você viu no mercado, aonde é que você gostaria de trabalhar, que tipo de vaga você gostou e que tipo de conteúdo você mais gostou nesse processo. Então, você focaria nisso e sempre aplicando e tentando entrar no mercado, mesmo não tendo todos os requisitos 100% necessários, porque geralmente ninguém tem. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um gostei se você gostou. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Data Science. Se conecta comigo lá no LinkedIn. Até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.